Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que vai conseguir se aposentar? Meu nome é André Fonseca, eu sou especialista em investimentos e a intenção é trazer aqui algumas reflexões. Hoje a gente tem o quê? Estamos vivendo muito mais tempo, estamos tendo menos filhos e a matemática do regime atual da nossa Previdência não está fechando muito. Então, será mesmo que a gente vai conseguir se aposentar? Será que vão conseguir nos pagar aquilo que a gente merece, aquilo que a gente espera? Essa é a pergunta principal. Se você está numa carreira pública, talvez você pense que vai receber com mais tranquilidade, com um pouquinho mais de confiança a sua aposentadoria. Mas o que acontece bastante também é que o teto é mais baixo do que você recebe hoje. Então, para você também vale pensar se você está investindo o suficiente para complementar o seu gasto atual de quando você for se aposentar. No último vídeo, eu mostrei para vocês o quanto é importante pensar no futuro, que ele é uma coisa que não acontece por acaso, e sim ele é construído, tijolo por tijolo. Hoje eu quero trazer aqui uma tabela para vocês terem uma noção e se colocarem no lugar aí de uns 3 exemplos de quando você quer se aposentar, com quanto você quer se aposentar, o patrimônio que você precisa investir para isso. Vou colocar agora na tela a tabela para vocês verem. Então veja aqui, abrindo a tabela, nós temos nessas primeiras colunas, o que está em azul são os pontos que a gente consegue mexer. Então digamos que hoje você tem 20 anos, está começando agora, entrou no mercado de trabalho e já está pensando, né, de uma forma correta, lá na sua aposentadoria. E você quer se aposentar com 60, como está aqui mostrando. E você já consegue investir mensalmente R$ 1.000. Ah, mas André, eu não consigo investir R$ 1.000 agora. Não tem problema, esse R$ 1.000 é uma média. É a média do que você vai conseguir investir até os 60 por mês. Veja que ao final lá quando você tiver os seus 60 anos, o patrimônio que você vai estar no valor de hoje, tá? É importante colocar isso, ou seja, o poder de compra do valor de hoje é aproximadamente ali 2.600.000. E você vai ter uma renda mensal em relação a esse valor de 13 mil reais. Vamos mudar aqui alguns dados para a gente ter uma variação. André, eu não pensei nisso lá atrás, ou então eu só tive a oportunidade de começar a investir mais tarde. Eu estou começando aos 35 anos, eu também quero me aposentar aos 60. Veja que agora a renda mensal, ou seja, o poder de compra em relação a, ao hoje, né, é de R$ 4.050. Se você colocar R$ 1.000 todos os meses. André, tá muito pouco. O que você tem que mudar aqui então? Ou você muda o quanto você vai investir mensalmente, ou você pode mudar o tempo que você vai se aposentar. Vamos mudar, por exemplo, aqui o investimento mensal. Vamos colocar que ao invés de 1.000, você consegue colocar 2.000 por mês. Veja que o seu patrimônio ele aumentou, né, lá para 1.600.000, sempre lembrando em relação ao valor de compra de hoje, e a tua renda mensal desejada vai subir para um poder de compra de R$ 8.000 aproximadamente. Então você aumentando os seus aportes, por mais que você reduza o tempo de aplicação, você também consegue aumentar a tua renda mensal. Aí vamos pegar um terceiro exemplo, o exemplo daquele que não conseguiu investir, não conseguiu se preparar e precisa disso. Tá? Veja como o impacto ele é muito grande em relação ao tempo. Vou colocar lá, ó, uma pessoa que já está nos seus 55 anos e pensava em se aposentar aos 60. Veja que fica inviável. Olha a renda mensal, o poder de compra que ele vai ter hoje. R$ 700. Por mais que ele coloque 2.000. Mas não, eu consigo colocar mais. Eu consigo colocar, digamos, R$ 4.000 por mês. Veja que ainda fica muito baixa a renda, porque o tempo de aplicação é pequeno. Beleza, vamos então aumentar lá o, o tempo, né? Colocar lá que você vai se aposentar ao invés de 60 aos 65 anos. Olha a diferença. Ainda com 10 anos de aplicação, a diferença não foi tão grande. Aumentou lá para R$ 3.400. Tá? Então foram 3 exemplos mexendo nessas variáveis. Vamos mexer numa outra variável agora. Vou puxar para o lado aqui. Vou mexer na variável renda mensal desejada. André, eu quero pensar em me aposentar pensando somente no poder de compra que eu quero ter quando me aposentar. Eu vivo bem hoje com R$ 10.000. Para que você tenha um poder de compra de R$ 10.000, digamos que hoje você tem
como está aqui nessa tabela agora, 55 anos e você vai trabalhar até os 75 anos. Veja que você vai ter que ter investido, tá, um poder de compra de 2 milhões de reais investidos. Tá? É o teu patrimônio, é isso que vai mexer. André, eu não quero me aposentar tão tarde, com 65 anos. Eu quero me aposentar antes. Vamos mexer aqui, ó. 40 anos, tá? E você quer se aposentar com 60. E ao invés dos 10 mil, você consegue sobreviver com menos. Com 8 mil, você consegue sobreviver. Veja aqui pela tabela, o quanto você teria que ter investido é 1 milhão e 600. 1 milhão e 600 reais. Então veja que aqui você consegue ter uma ideia de quanto, né, mexendo com essas variáveis, tanto o quanto você deseja ter de poder de compra, quanto a idade que você quer se aposentar, quanto a questão do investimento mensal, quanto de aporte que você coloca, e dá para ter uma noção se você está no caminho certo ou no caminho errado. Por fim, eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição, um link para você colocar o seu nome e o seu e-mail, que aí eu vou liberar o acesso à planilha para que você possa verificar por você mesmo se você está no caminho certo para se aposentar ou não. Conforme prometido no último vídeo, segue então a rentabilidade da minha carteira até então, considerando o mês de novembro de 2025. Então temos aqui de janeiro de 2024 até novembro de 2025. Perceba que ela ainda está acima dos principais índices, tem uma boa rentabilidade, mas teve uma queda agora no final, principalmente causada pela queda das criptomoedas. O que não quer dizer que a minha carteira seja formada somente por isso, né? A gente tem que pregar pela diversificação. Vamos torcer que o mercado continue entregando boas rentabilidades para que essa rentabilidade suba também.